Amados irmãos, a paz do Senhor, na noite desta quinta-feira, dia 9 de julho, ainda em certo afastamento social, com a igreja e as congregações a qual pastorei, funcionando apenas aos domingos à noite para oração. Se hoje estivéssemos normais, nós estaríamos cultuando a Deus na igreja de Caxias, na sede, ali no Morro da Carolina, no Jacatinã. Como ainda estamos afastados, quero trazer uma palavra aos irmãos. Na primeira epístola do apóstolo São Pedro, no capítulo 2, do verso 18 ao 25, com o objetivo de abençoar a tua vida. O título é Os Deveres dos Servos Cristãos. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isto é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque eras como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Epístola, a primeira, no caso aqui, do apóstolo São Pedro, ela tem características especiais, né? Pedro começa falando, né? Aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então há um direcionamento aos cristãos e principalmente aqueles que, provavelmente, olhando toda a epístola e os seus assuntos, sofriam algum tipo de perseguição, dificuldade nas suas vidas. O aconselhamento de Pedro, basicamente, se você ler toda essa primeira epístola, estará nessa situação. E no último capítulo 5:3 diz: a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Se nós lemos assim, vamos entender, apenas lendo e não estudando mais profundamente o assunto, que Pedro escreveu esta carta direcionada a esses irmãos perseguidos, desses lugares que ele falou ali, Capadócia, Galácia, Bitínia, então, lá de Babilônia, aquela cidade do reino babilônico, lá do Antigo Testamento, onde Daniel esteve, aquela coisa toda. Mas é mais provável, e até por alguns escritos sobre a vida de Pedro, extra-bíblicos, que Babilônia aqui seja um termo metafórico para Roma, como no Apocalipse também é usado, mas não vamos aprofundar aqui no assunto agora. Então, muitas vezes, algumas vezes na Bíblia, Roma, que era a capital do Império Romano, onde os reis, muitas vezes, né, os imperadores que perseguiam o povo de Deus, a igreja, muitas vezes, estavam ali reinando, era considerada a Babilônia. E provavelmente Pedro escreveu essa carta de Roma. Apenas um pequeno preâmbulo, sem mais delongas, como diziam os antigos, vamos ao assunto aqui desses versículos a qual lemos. O título, que a gente já falou várias vezes, muitas vezes não é inspirado, mas aqui eu acho que cabe bem esse versículo. Deveres dos servos cristãos. Servos cristãos que
aqui ele não fala diretamente, ele fala do nosso comportamento como servo de Deus diante do mundo, mas aqui ele está falando dos servos diante dos seus senhores humanos. Eu disse aqui no início que Pedro escreveu uma carta, muitos acontecimentos sobre perseguições várias que servos de Deus passavam e ainda passam hoje. Muitas vezes há uma como podemos dizer, de nivelamento social. Porque no Brasil nós temos isso. Muitos ganham muito, aliás, poucos ganham muito e muitos ganham pouco. Oportunidades, uma série de coisas. Mas como cristão que vive nessa sociedade tão desnivelada, com tantos problemas, tanta corrupção, tantas coisas ruins, vai ter que se comportar. E aí ele vai dando o exemplo de Cristo e nos fala algumas coisas. Versículo 18. Vós servos, sujeitáveis com todo temor ao Senhor. E aqui, presta bem atenção, meu amado. Toda vez que você vê na Bíblia Senhor com letra minúscula, você está se referindo, a Bíblia está se referindo a um patrão, alguém que tem um domínio sobre outra pessoa, humanamente falando. Quando você vê Senhor com letra maiúscula, está se referindo ao Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Perfeito? Isso aqui precisamos entender. Aqui ele está falando Senhor, letra minúscula. Então ele está falando dos patrões, das pessoas que dominavam, aqueles crentes que a carta era direcionada, que eram trabalhadores, que eram servos de alguém, de alguma forma. Então ele diz, sujeitai-vos a todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Isso parece ser algo totalmente contrário ao que se prega, ao que se ensina e a sociedade. Vamos começar até pela sociedade. O que é que a sociedade hoje ela fala? É lógico, meus amados irmãos, nada contra, temos direito. Graças a Deus temos uma lei trabalhista vinda lá do Getúlio Vargas, tem sido tentado ser aperfeiçoada, não sei se para melhor ou para pior, aí não vamos discutir aqui, não estamos aqui discutindo política nem outra coisa, mas temos uma lei. Já houve escravidão no Brasil de pessoas, escravidão oficial. Ainda temos aí alguns lugares no Nordeste, no Norte e outros lugares em que as pessoas trabalham em escravidão no Brasil mesmo. Esses são os senhores maus, esse existe aqui no Brasil. Além de outros, mas mesmo na coisa legalizada. Mas está lá, a situação, estavam lá, temos uma lei. Não estamos falando disso, estamos falando que senhores, nós temos que cumprir a lei, fazer o melhor. O mundo diz, cuidado, faça assim, retruque, brigue, escuta, não trabalhe direito. Quantas vezes aconteceu no meu trabalho? Alguém chegava e falava, eu vou fazer assim porque o patrão é assim, o patrão é assado. Não estou me discutindo a qualidade do meu patrão, eu trabalhei 32 anos na minha firma, ou não estou discutindo isso. Mas aí você via alguém fazendo alguma coisa diferente, errada, e você ia falar, ou então você queria fazer a coisa certa, e a pessoa via, não, olha lá, ele não é bom, ele faz assim, faz assim. Por quê? Porque nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro. Não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Mesmo que aquele que hoje é o seu patrão, se você trabalha, ou aquele que é o seu superior dentro de um local de trabalho, você precisa se sujeitar, a não ser que ele mande você fazer alguma coisa que contraria a Bíblia Sagrada. Aí você se recusa e não aceita fazer. Mas se for o trabalho normal, mesmo que... É um preço difícil, meu amado irmão, de falar. Às vezes o salário é injusto, muitas coisas são injustas, mas nós vamos ver aqui por que Pedro deu essa orientação. Ele diz, é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Ou seja, eu tenho a minha consciência da minha parte que eu devo fazer, então eu faço a minha parte. Mas o patrão não está fazendo a dele. Daqui a pouco ele vai falar sobre um juízo
sobre comparecer, entre aspas, ele não fala aqui, mas ele vai falar em forma quase que metafórica, com um juízo diante de Deus, de comparecer diante de Deus. Então, eu estou trabalhando, eu estou ganhando meu salário. Às vezes, esse salário não é compatível, as coisas que me pedem são maiores, se exige alguma coisa a mais, mas eu tenho que me sujeitar pela minha consciência, como servo de Deus, para agir diante deste mundo tão difícil. Para dar bom exemplo, para mostrar que Cristo vive através da minha pessoa. Versículo de número 20. Aí ele fala sobre sofrer por fazer coisas erradas. Porque que glória será essa se pecando sois esbofeteados sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos sofreis, isso é agradável a Deus. É difícil de entender isso. Talvez algum irmão, alguma pessoa que ouvir essa pregação vai dizer, pastor, o senhor está dizendo uma coisa totalmente fora da realidade. Eu estou pregando para você Bíblia Sagrada. Se eu voltar um pouquinho aqui, para você na carta, aqui, toda a carne, versículo, capítulo 1, toda a carne é como a erva e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta palavra que entre vós foi evangelizada. A Escritura Sagrada é inspirada por Deus. Naquele tempo havia talvez uma perseguição maior. Naquele tempo havia uma dificuldade maior. E Pedro ainda assim estava pregando para eles. Olha, se você pecando é esbofeteado e sofre, isso não tem vantagem nenhuma, porque você, sendo servo de Deus, está fazendo coisas erradas, não, está agindo de forma errada, e aí está merecendo o castigo. Agora, se você está fazendo a coisa certa, eu lembro para os irmãos, é um pouco diferente, é um Senhor bom, né, na verdade, mas que as pessoas não conseguiram entender, foi a parábola certa que Jesus contou, do Senhor da vinha. Estava até lendo ela, se não me engano, hoje ou ontem. Eu estou no livro de Mateus, e na minha leitura bíblica diária, eu estava lendo essa parábola. O Senhor saiu e achou uns homens ociosos lá no início do dia. Chamou eles, vem cá trabalhar na minha vinha, vieram. Depois, mais tarde, na hora do almoço, ele achou outros. Depois, mais tarde, ele achou... Faltando uma hora para o serviço acabar, ele chamou os últimos. Mas só que ele tratou com todo mundo receber um dinheiro, não, o salário daquele dia. Qual o salário do dia? É X. É esse aqui que tu vai receber. Como alguém só trabalhou uma hora e o outro trabalhou quase o dia inteiro, ou o dia inteiro, e ele foi pagando dos últimos. Ele chegou ao último e deu o que ele falou, o salário de um dia, mesmo a pessoa trabalhando uma hora. E foi dando. Os últimos, os que trabalharam mais, achavam que iam receber mais porque trabalharam mais. E quando receberam o mesmo valor, reclamaram, murmuraram. Ele disse assim, eu dei o meu. O que eu prometi, eu dei. Pastor, agora o senhor vai falar sobre essa parábola, interpretar? Não. Uma outra hora eu prego, é sobre essa parábola, eu interpreto, porque aí é um sentido espiritual, inclusive até de trabalho na casa do Senhor, galardão, enfim, não importa. Mas aí depois a gente, em um outro momento, prega sobre esse texto. Mas veja que foi acertado um salário, é um salário. Pastor, mas há condições injustas. Sim, meu amado irmão. Mas se hoje, dentro da lei, você chega numa empresa e o patrão faz a sua entrevista, quanto é que você quer receber? Quero receber X. Não, posso pagar X. Você aceita, aceita. Faz o contrato de trabalho, começa a trabalhar, então você está trabalhando por aquele salário. Às vezes o patrão não te dá muitas condições, existe uma série de coisas, mas como servo de Deus, dentro da medida do possível, sem virar uma escravidão para nós, temos que dar o nosso melhor exemplo. Não podemos entrar na onda daqueles que, na frente do patrão, aqui que ele chama de Senhor com S minúsculo, trabalhamos, olha, estamos aqui, estamos prontos, vamos fazer tudo que o Senhor mandou e tal, e quando o patrão vira as costas, vamos, como diz o povo, morcegar, vamos jogar, de repente, o nosso serviço para outras pessoas que estão trabalhando como nós. Isso acontece normalmente em muitas empresas, mas nós, servos de Deus, temos que fugir disso, não fazer desta maneira e trabalhar corretamente para sermos dignos, no final,
do nosso mês receber o nosso salário. Pastor, a pregação é sobre isso? Não, ele vai falar sobre algumas coisas. Versículo 21. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando de exemplo para que sigais as suas pisadas. Agora ele vai entrar na comparação de nós trabalhadores aqui na terra com nossos senhores e Cristo padecendo por nós na cruz do Calvário. Não é uma comparação que pode dizer uma coisa é paralela à outra, metáfora. Não. Ele está colocando aqui o exemplo que Cristo deu para esse relacionamento trabalho. Mas o meu exemplo que Cristo deu serve para o relacionamento entre família, como estudamos agora na carta de Efésios. Marido, mulher, mulher, marido, pai e filho. Serve para irmãos em Cristo na igreja, membro para com pastor, pastor para com membro, irmão para com irmão. Cristo viveu, padeceu para nos deixar o exemplo. Ele não padeceu só. Pastor, Cristo veio aqui, tinha que morrer, morreu. Ele fez aquilo lá, eu não. Não, você não vai morrer, fazer como Cristo fez para você ser salvo. Não. Mas temos que morrer para nós mesmos e viver para Deus. Muitas vezes temos que sacrificar parte de nossa vida, do nosso querer, do nosso ego, da nossa vontade, para que o nome de Deus seja glorificado. Volto a repetir o que já disse várias vezes aqui. João Batista disse, é necessário que ele cresça e que eu, João Batista, diminua. Então ele diz, vou repetir o versículo, porque para isso sois chamados. Chamados como? Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque as pessoas são chamadas para viver o evangelho, mas não querem viver o evangelho. Ou querem viver um outro evangelho. Não aquele que está ensinado na palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus falou para perdoar, eu tenho que perdoar. Se a palavra de Deus falou para amar, eu tenho que amar. Se a palavra de Deus falou para eu não mentir, eu não posso mentir. Se a palavra de Deus falou para eu que eu não faça fofoca, não fale mal dos outros, eu não posso fazer isto. Tudo que a Bíblia Sagrada fala para eu fazer, eu tenho que fazer. Tudo que ela fala para eu não fazer, eu não tenho que fazer. Os ensinamentos estão aqui, meu amado irmão. Os ensinamentos estão aqui. Aqui para nós lermos. Pastor, é só Pedro que ensina isso. Não, mas vai ver a paralelos em outros textos, e Pedro está citando o próprio Cristo no seu comportamento aqui. Cristo podia dizer, não, eu morrer na cruz, eu sou o Criador de todas as coisas, vou morrer para esse povo pecador aí que não quer saber nada de mim. Nem aquele daquela época, muitos, porque a Bíblia diz lá em João capítulo 1, veio para o que era os seus e os seus não receberam, então teve aqueles que não receberam. E como toda a história da humanidade, como até hoje, muitas pessoas não querem saber de Cristo. Mas de qualquer maneira ele morreu. Por cada um de nós, por toda a humanidade. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca achou engano. Esse é o exemplo de Cristo. E isso é que temos que seguir. Cristo pecou? Não, eu também não posso pecar. Não posso pecar no meu local de trabalho, não posso pecar na minha casa, não posso pecar. Isso aí, principalmente eu estou falando em termos de relacionamentos. Como eu já falei, pai, filho, mulher, esposa, patrão, empregado, irmão em Cristo, co-irmão em Cristo, enfim, eu não posso. Não devo. Pastor, mas eu vou cometer uma falha? Já disse aqui várias vezes, vou repetir em várias pregações anteriores. Vamos cometer falhas porque somos servos de Deus. E não por ser servo de Deus, mas porque somos homens pecadores que herdamos o pecado de Adão e Eva. Mas somos servos de Deus. E como servo de Deus, nós não podemos ficar ligados ao pecado. O pecado não pode ser uma constância na nossa vida que a gente acha normal. Não. O mundo tem a sua maneira de ser. O mundo tem as suas práticas. O mundo tem as suas regras. O mundo tem o seu jeitinho. Mas nós somos remidos lavados no sangue cordeiro e nos guiamos pela palavra de Deus. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca achou engano. E vamos mais, Pedro fala mais para nós. O qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Lembra que eu falei para você sobre o julgamento? Então Jesus era injuriado, não injuriava. Ele padecia, não ameaçava. Ou será que na cruz o que ele falou? Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. E muitas outras coisas Jesus fez desta maneira. Agora, entregava-se àquele que julga justamente. A nossa vida está em Deus.
Então, qualquer coisa que nós padecemos nesta vida, qualquer coisa que passamos nesta vida, seja com o nosso patrão, colega de trabalho, e outros mais relacionamentos que tivemos, Deus está sabendo de tudo isso, meu amado irmão. Um dia Deus vai julgar. E se as pessoas que cometeram injustiça nessa vida, inclusive nós, se eu cometi injustiça com alguém e não me retratei, por exemplo, como o Zaqueu, né? Chegou lá e disse: eu vou devolver tudo, eu vou. Até a lição da escola dominical, acho que domingo passado falava isso, né? Avivamento é você mudar, e citava até Zaqueu, devolvo tudo, até porque Ciro devolveu as coisas que foram roubadas por Nabucodonosor, Ciro devolveu. E ali citava até Zaqueu devolveu também. Então, se eu fiz alguma coisa contrária a alguém e não ressarci, e não mudei, não pedi perdão, não mudei de atitude, eu vou dar conta a Deus disso. Eu vou comparecer diante de Deus sobre isso. E cada um de nós da mesma forma. Então ele diz que ele entregou a vida dele àquele que julga justamente. Sabe por quê, meu amado irmão? Eu e você olhamos o que a gente consegue enxergar. O nosso Deus é onipotente, onisciente, onipresente. E ainda existe outra coisa na teologia que muita gente não entende, até mesmo a sua presciência. E para isso, eu cito um texto que toda hora é citado, principalmente agora na época da pandemia. Muitos falam, mas é um texto da Bíblia que precisa ser citado mesmo. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Por que eu estou aqui trabalhando nessa firma? Por que o patrão paga pouco? Por que o colega de trabalho quer puxar o meu tapete? Por que isso? Por que aquilo? Eu não tenho que questionar isso. Eu tenho que, como servo de Deus, tentar fazer o melhor para ele ali. Evangelizar, testemunhar de Jesus, falar do seu amor, dizer que Jesus salva, cura, liberta, transforma a vida. Que as pessoas possam olhar para nós e ver uma pessoa diferente. O pastor Paulo César algumas vezes falou um exemplo que ele leu em algum lugar, em uma história real, que o falecido pastor Fanini, Nilson Amaral Fanini, grande pastor da Primeira Igreja Batista em Niterói, por muitos anos, disse que ele chegou em determinado lugar num banco, foi no banco, precisou ir no banco, e lá uma das pessoas que trabalhava no banco era da sua igreja. Ele foi lá, cumprimentou a pessoa, falou: meu irmão e tal, e aquela pessoa já trabalhava 20 anos naquele banco. E aí um colega de trabalho falou: você é cristão? Ou seja, a pessoa não sabia que ele era cristão. 20 anos de trabalho no lugar, ninguém sabia que o sujeito era cristão. Eu não preciso colocar uma fitinha de Jesus ou uma camisa de Jesus para que as pessoas saibam que eu sou cristão. Porque muitas pessoas colocam isso e não são, na verdade. Temos exemplo aí de jogador de futebol e outros mais que botam e faz tudo errado. Mas eu tenho que viver o evangelho para as pessoas me vejam como um cristão, entendam que eu sou um cristão. E aqui o texto nos fala sobre isso. Agora vamos aqui, porque o tempo já está terminando, os dois últimos versículos. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudesse viver para a justiça e pelas suas feridas foram sarados. Ele morreu por nós. Eu preciso morrer para o mundo e viver para Deus. Cristo já pagou o preço para a minha salvação. E agora, meu amado irmão, eu tenho que pagar um preço? Tenho. Seguir a Cristo é algo um pouco complicado. Por quê? Porque eu preciso pagar um preço, não para a salvação, mas por ser salvo. Muitas vezes eu sou injuriado, muitas vezes não sou compreendido, muitas vezes as pessoas não ouvem aquilo que você ensina. Enfim, muitas coisas acontecem. Mas eu tenho que ver. Pastor, onde o senhor baseia disso? Esse homem que escreveu isso, até estava conversando com minha esposa hoje de manhã, na hora que a gente estava lendo a Bíblia, este homem aqui, eu estava até falando isso hoje, este homem que está aqui, Pedro, segundo a história conta, não a Bíblia, ele teria fugido de Roma por causa da perseguição. E ele teria supostamente encontrado Cristo. A princípio ele não entendeu, e depois que era o Cristo se apresentou a ele e disse: olha, já que você está fugindo, eu vou voltar, eu vou para Roma e eu vou morrer outra vez. Aí Pedro então sente que é a sua responsabilidade de voltar. Ele volta para Roma, logicamente a visão ou a revelação que ele teve ali do Cristo some, e ele é crucificado, morto, crucificado. Como ele não quer morrer igual a Cristo,
ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Essa é a tradição, isso é o que diz, não está escrito na Bíblia, mas a história nos conta. Como André, também a história nos conta que foi crucificado em forma de X. Veja bem, meu amado irmão, padeceram. E não padeceram para a salvação deles, mas padeceram por serem salvos e por não se entregarem às coisas que o mundo faz. Viveram como cristãos. Viveram fazendo a vontade do Senhor, dando exemplo. E para terminar, o último versículo diz: porque eras como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Quem é o pastor e bispo da vossa alma? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Andamos desgarrados sem Cristo. Por isso nós fazíamos o que queríamos, da maneira que queríamos, como a sociedade manda fazer, como o mundo manda, como a orientação do mundo manda. Hoje vivemos para Cristo, para dar um grande exemplo de servos e servas de Deus, remidos e lavados no sangue do Cordeiro. Pastor, estamos sozinhos nisto? Não, meu amado irmão. O Senhor Jesus, antes de sair, falou: eu deixarei para vós um outro Consolador, o Paracleto que está ao nosso lado. É o Espírito Santo que vai nos ajudar a realmente fazer aquilo que nós, por nós mesmos, não conseguimos. Mas, através da leitura e da prática da Palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, o Consolador ao nosso lado, iremos conseguir. Eu vou orar por você nesta noite e pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida. Pai amado, eu entrego agora a vida de cada servo teu. Muitos deles estão passando por problemas, dificuldades, talvez problemas no trabalho, como aqui, de certa forma, Pedro nos relata, e a nossa atitude para com isso. Problema na sociedade, muitas dificuldades, mas dá força a teu servo para tomarem como exemplo Cristo, o que Cristo fez por nós, e possam também vencer os problemas, as tribulações, as perseguições, as dificuldades, as lutas, e dar um bom testemunho de servo de Deus. Pai amado, abençoa teu povo. Mas aqui o texto também nos fala, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então Cristo também cura as nossas enfermidades. Eu te peço a cura divina para aqueles que precisam da cura. Senhor Deus, aqueles que estão abatidos, temos o Consolador ao nosso lado para nos dar força. Levanta para a glória do teu nome, Senhor. Entregamos em tuas mãos, ó Deus amado, os que estão enfermos. Eu te peço mais uma vez, especialmente, já pedimos ontem, o Davi operou hoje, ainda não tivemos as notícias, mas esperamos a vitória, Pai, em nome de Jesus completa. Creio que ele operou hoje, porque estava assim marcado, já foi adiado algumas vezes, mas dá vitória a Davi e a tantos outros que precisam, ó Pai, da tua bênção. Perdoa os nossos pecados, Pai, nós te pedimos e agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus possa abençoar a tua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, nesta noite, em nome de Jesus.